pouquinho agora sobre a história do corona. Inicialmente é importante entender que o corona, ele tem várias espécies e ele é amplamente disseminado entre os humanos, aves e outros mamíferos. Até 2019, mais ou menos meados de 2019, 6 espécies eram conhecidas por causar doenças em humanos, sendo 4 delas associadas a quadros leves, como resfriados e infecções leves do trato respiratório, e 2 a quadros mais graves, podendo até levar à falência por insuficiência respiratória. Essas 2 mais graves foram a SARS e a MERS. A SARS, vamos lembrar assim rapidinho, que foi responsável pelo surto em 2002, 2003 lá na China, e a MERS pelo surto em 2012 no Oriente Médio. O Covid-19, né, a primeira vez que ele foi descrito foi dia 12 de dezembro de 2019, em Wuhan, na China, na província de Hubei, e foi correlacionado ao mercado de frutos do mar e animais vivos. E quando foi analisado o genoma do vírus e analisado a evolução dele, viu-se uma grande associação com o morcego, mas nesse mercado de Hubei não era vendido morcegos, o que aumentou a probabilidade de ter havido um hospedeiro intermediário do vírus que transmitiu ele para os humanos. Esse hospedeiro intermediário não foi determinado ainda, e há hipóteses como tartarugas, cobras ou pangolim. O pangolim, parece um tamanduá, mas ele tem escamas. E aí, depois dos diversos casos que foram aparecendo, dia 30 de janeiro de 2020, a Organização Mundial da Saúde decretou como o coronavírus, né, o Covid-19, como um problema de saúde pública de importância internacional. É isso. Bom, pessoal, o vírus causador da Covid-19 pode se propagar de pessoa para pessoa por meio de gotículas do nariz ou da boca que a pessoa espalha quando ela espirra ou quando ela tosse. A maioria dessas gotículas, elas grudam em superfícies como mesa, celular, maçaneta. Portanto, você adquire a doença a partir do contato da sua mão ou de alguma parte do corpo, trazendo essas gotículas para perto da sua boca ou do seu nariz. Bom, estudos recentes e relatórios da OMS, até o momento, eles sugerem que o vírus que causa a Covid-19, ele é transmitido principalmente pelo contato com gotículas respiratórias, e não por via do ar, ou seja, ele não é transmitido pelo ar. Olá, vim aqui para falar um pouco para vocês sobre os sintomas do Covid-19. O período de incubação do vírus é de 2 a 14 dias e os sintomas são apresentados somente após esse período de incubação. Sintomas do Covid-19 são similares a uma gripe, ou seja, a febre, o cansaço, a dor de garganta, a coriza, a tosse. E em casos mais graves, os pacientes apresentam uma dificuldade respiratória, ou seja, aquela falta de ar. Tem também agora pacientes que são assintomáticos, que não apresentam os sintomas do Covid-19. E só há uma forma de saber se ele está com o vírus ou não, através de exames laboratoriais. É isso. Obrigada. Olá, boa tarde, pessoal. Estou passando aqui para dizer alguns cuidados que devem ser tomados para quem está infectado com o coronavírus. Bom, primeiramente, o primeiro passo a se fazer é o isolamento. É recomendado a 14 dias ficar em repouso de casa. Os cuidados que devem ser tomados, se você tiver mais gente na sua casa, você deve se posicionar em um quarto separado, ou seja, ficar sozinho naquele quarto. Também é recomendado que você
mantenha a distância de pelo menos 2 metros de pessoas, uso de máscara, sempre estar desinfetando lugares que você tem contato com a mão, como maçaneta, controle de ar-condicionado, controle de televisão, tudo isso é bem importante. Outra coisa que também deve ser feita, que é muito importante, é a pessoa fazer o uso da sua própria lixeira, ou seja, você está no cômodo isolado, pegar uma sacola e fazer todo o seu lixo. Tudo que você tiver fazendo de lixo, colocar naquela sacola, inclusive o lixo do banheiro. Depois colocar em outra sacola, amarrar bem e colocar para fora da porta. Aí alguém pode pegar, de preferência que esteja com luva estéreo, e luva estéreo não, luva de procedimento mesmo, e também descartar de forma segura. Outra coisa também que é bem importante ressaltar é a importância da quarentena. É muito importante manter à risca a quarentena, fazer as refeições somente isolado no quarto. Os doentes não podem compartilhar objetos durante esse período e é basicamente isso. Espero que tenha ajudado. Essa notícia ela foi bastante divulgada na mídia e ela se trata de uma fake news. A gente já sabe que a melhor maneira de prevenir a disseminação do Covid-19 é adotar algumas medidas que impeçam a propagação desse vírus. Dentre essas medidas, inclui-se não somente o isolamento da pessoa doente, mas também o distanciamento social das pessoas saudáveis. É muito importante nós estarmos com alguns conceitos, como isolamento, quarentena e distanciamento social, bem definidos. Eles parecem ser termos bem parecidos, mas eles têm um significado bem diferente. O distanciamento social, ele consiste na adoção de ações voluntárias para evitar o contato físico com outras pessoas, contribuindo para uma menor disseminação do vírus, porque não é possível saber onde a pessoa contraiu a doença. Então, o cancelamento ou o adiamento de alguns eventos, o fechamento de algumas lojas que não são de necessidades básicas, as pessoas evitarem saírem na rua se não tiver por que estar ali, não frequentar locais lotados, evitar transporte público nos horários de pico, evitar cumprimentar as pessoas com aperto de mão, beijos e abraços e manter uma distância mínima de 1 metro de qualquer outra pessoa quando você estiver em um ambiente público. Já a quarentena, ela é um conceito usado para uma pessoa que veio de viagem de algum país ou para alguma pessoa que teve contato com um doente confirmado com o Covid-19. Então, essa pessoa ela deve permanecer em casa por 15 dias com o intuito de avaliar o surgimento de sintomas, visto que o período de incubação do Covid-19 é de 2 a 15 dias. Então, nesse período, se a pessoa foi contaminada, ela vai vir a manifestar alguns sintomas da doença. Já o isolamento, ele é uma medida que deve ser tomada quando a pessoa testou positivo para o Covid-19. Então, ela deve permanecer em casa, se caso ela não precisar ser hospitalizada, se possível em um quarto individual, com as janelas abertas e a porta fechada. Olá pessoal, vim falar para vocês aqui sobre o tratamento do Covid-19. Não existe ainda um tratamento específico contra o Covid-19. Os pacientes infectados eles recebem uma medicação para aliviar os sintomas. Segundo o Ministério da Saúde, o tratamento indicado é repouso e consumo de bastante água. Os antibióticos eles não são indicados, visto que é um medicamento para tratar bactéria. A gente está falando de um vírus, que é o causador da doença, Covid-19. Então, o tratamento baseia-se em medicamentos para dor e febre, antitérmicos e analgésicos que a pessoa tem em casa, e também um umidificador no quarto ou banho quente para aliviar a dor de garganta e a tosse. Uma outra coisa que está bastante em evidência é a cloroquina, Falou-se bastante sobre os efeitos dela no tratamento para essa nova doença, mas os estudos não têm ainda uma eficácia 100%, não dá para falar ainda
que é 100% fidedigna tudo que está lá. Foi associado nos estudos algumas outras medicações junto com a cloroquina, então não dá para saber ao certo ainda se ela foi o efeito apenas dela ou se da associação com outros remédios. E precisa ter um número de pessoas maiores testadas também, o número de pessoas que usaram o remédio foram poucas, então dado a essa limitação do estudo, não dá para afirmar 100% a eficácia da cloroquina. Mas nos próximos dias acredita que isso vai sair novos estudos para comprovar ou não. É isso, pessoal, um abraço, até a próxima. Bom, sobre a curva epidemiológica, eu acho que é legal a gente conversar sobre esse crescimento que o Brasil vem passando, com o primeiro caso no dia 26 de fevereiro e hoje, dia 6 de abril, com mais de 11.450 casos. E sobre essa explosão que estão falando que o Brasil vai passar nas próximas semanas, com a divulgação dos resultados que estão no aguardo. As gestantes correm mais risco de contrair a Covid-19? É falso. Não há evidências de que a gestante corre mais risco do que a população em geral. Contudo, de acordo com as mudanças fisiológicas e do sistema imunológico, elas estão mais propensas a serem afetadas por infecções respiratórias. Então, o que é importante? Que elas tomem todas as precauções para se protegerem da Covid-19 e relatem qualquer sintoma como febre, tosse ou dificuldade de respirar na unidade de pronto atendimento ou na UBS que elas estão vinculadas. A Covid-19 pode ser transmitida da gestante para o bebê? É falso. É o que a gente fala na transmissão vertical. Até o momento, o vírus não foi encontrado em amostras do líquido amniótico. Tem um artigo da China que foi avaliado 9 gestantes e os vírus da placenta da mãe com Covid-19, todas as crianças nasceram bem e só um caso o vírus apareceu na placenta, na parte materna. Então, é falso. Mulheres infectadas pela Covid-19 não podem amamentar? É falso. Se elas quiserem, sim, elas podem amamentar. Importante que elas tomem algumas medidas de higiene, como usar máscaras durante a amamentação, usar álcool em gel antes e depois para pegar o bebê, rotineiramente limpar e desinfectar superfícies que tenha tocado o bebê. Bom, uma boa tarde a todos. Eu vou falar sobre os EPIs, que são os equipamentos de proteção individual. Eu vou falar mais especificamente dos EPIs para o Covid-19 e a maneira qual a gente deve utilizar ele. Esses EPIs são o avental, a máscara N95, o gorro, o protetor facial e as luvas. A primeira coisa que a gente deve fazer antes de separar esses equipamentos é fazer bem a higienização das mãos com água e sabão ou álcool em gel. Após a gente fazer isso, a gente pode fazer a separação desses equipamentos e utilizar eles. O primeiro equipamento que a gente vai colocar no nosso corpo é o avental. A gente vai colocar ele de uma forma que nossos pulsos eles fiquem posicionados corretamente. Após a gente fazer isso, a gente vai colar ou amarrar a parte superior do avental. Isso depende do tipo de avental ao qual você está utilizando. E após isso, a gente vai prender ele na nossa cintura, de modo que ele cubra toda a superfície da roupa. O recomendado é você prender ele aqui na nossa cintura no formato de um laço, em vez de você dar o nó, para quando você for tirar esse equipamento, você conseguir tirar ele com maior facilidade. Após a gente colocar o avental, a gente vai colocar a máscara N95, a gente vai colocar ela na nossa face e ajustar as hastes dela, de modo que elas fiquem o mais firme e confortável possível no nosso rosto. Após a gente fazer isso, a gente vai ajustar a parte de metal e verificar a vedação dela. Como que a gente verifica essa vedação?
Quando a gente expirar, a máscara deve murchar. Boa tarde, pessoal. Hoje eu estou aqui para falar um pouco para vocês sobre o descarte dos EPIs, que é o equipamento de proteção individual, como luva, avental, capote, gorro, touca, óculos de proteção facial, máscara de proteção respiratória. Em algum desses EPIs, desses equipamentos, é impossível promover a higienização. Então, o que acontece? Eles têm que ter destinação específica, não pode ser jogado no lixo comum. Então eles devem ser classificados. E esses que são de alto risco biológico de contaminação, eles serão classificados como resíduos de classe 1 e receberão a destinação específica para o descarte deles. E após esse descarte do material, essa remoção do material, o usuário deve seguir as normas recomendadas, que é lavar as mãos com sabão e também depois do uso com álcool 70.